Para me apresentar para vocês, eu preciso dizer que a minha jornada profissional, ela se define entre antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu já vinha me dedicando à interface entre criatividade e desenvolvimento humano desde que eu tinha 15 anos, 2001 isso, porque eu sempre fui muito apaixonada pelas artes, pela vitalidade das crianças, e eu, com 15 anos, decidi que eu queria trabalhar e me propus aí toda terça e quinta trabalhar com atividades criativas para as crianças. E aí, por isso, eu resolvi que eu queria fazer como uma primeira formação artes visuais na UFMG, e aí eu passei em 2004, me formei em 2008. Mas no meio do caminho, eu já percebia que tinha uma interface ali da criatividade com o desenvolvimento humano, com a saúde mental. Eu comecei a atender, em específico, uma criança que tinha crise de epilepsia e ela tinha um desenvolvimento com as artes completamente diferente das outras crianças que não tinham alguma atipicidade. Aí eu fiquei curiosa para entender essa relação e fui fazer psicologia. E me formei em psicologia em 2011. Meu avô perguntava assim: que hora você vai fazer outra faculdade, minha filha? De meia-noite às 6? Porque eu trabalhava, eu dava aula particular de artes, eu dava aula particular de matemática. Olha só, a pessoa que faz psicologia dava aula particular de matemática. Essa sou eu. E aí, formei, casei, fui morar no Maranhão e comecei a trabalhar em RH, na área de gestão de pessoas, utilizando muito da minha criatividade para fazer jogos de treinamento e desenvolvimento de pessoas e usando todo o meu conhecimento de psicologia na área de RH. E assim eu fiquei trabalhando no universo corporativo de 2012 até 2015. Trabalhei a maior parte desse tema no sistema Coca-Cola. Então foi quando eu realmente entendi como funciona o universo corporativo, como funciona a exaustão, a pressão. E aí eu comecei a ver que tinha uma coisa esquisita, assim, porque nesse período eu trabalhava em RH, mas final de semana eu também atendia crianças no consultório. E eu comecei a ficar muito curiosa. Do tipo, gente, como as crianças são leves. Elas podem até ter as questões dela, né? Que obviamente está trazendo elas aqui para o consultório, mas elas têm uma alegria de viver. Que aí eu chego lá no universo corporativo, o povo tá tudo mal-humorado, cansado, querendo puxar tapete um do outro, uma coisa esquisita. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a pesquisar o que acontece no caminho da gente ser criança e virar adulto, que a gente perde essa vitalidade. E aí eu saí do universo corporativo e fui estudar isso, e estudando isso, me dedicando a essa pesquisa, eu fiz o meu TEDx, que se chama Educar para Realização, e escrevi um livro que se chama Pare de Perguntar o que seu filho vai ser, e que foram dois grandes reconhecimentos a nível nacional que eu tenho, dessa minha busca por o que é que faz a gente ter uma vida adulta, que é expressão de realização, que é também expressão de vitalidade, que é expressão, sei lá, de propósito. Como é que a gente perde isso no meio do caminho? E aí, tudo isso aqui antes da pandemia, eu estava bem consolidada nesses dois pilares da interface entre criatividade e autorrealização. Se vocês tiverem oportunidade de assistir meu TEDx, vocês vão ver que eu falo que a autorrealização, então, vai depender da capacidade criativa da pessoa. Porque aqui não é criatividade como a habilidade sua de desenhar, de pintar, de bordar. É sobre a sua capacidade de criar os seus caminhos para manifestar os seus talentos, as suas habilidades, os seus potenciais. Pensando que a gente vai se realizar como pessoa quando a gente trouxer os nossos talentos para o mundo. Isso é autorrealização. Eu saber, Bianca, você é boa em quê? Você faz o quê? Tá, você está colocando isso no mundo? Você está conseguindo ganhar dinheiro com isso? Isso significa realização. Só que para eu chegar nesse caminho, eu tenho que criar boa parte desse caminho, porque as pessoas não têm as mesmas vivências que eu, os mesmos talentos que eu, as mesmas habilidades que eu. Então, se eu não souber viver uma coisa aqui, estudar um negócio ali, costurar isso tudo e criar um caminho a partir disso, dificilmente eu vou me sentir autorrealizada. E aí, o livro meu tinha essa pegada de parar para a gente fazer essa pergunta, porque eu tinha certeza que se a gente fazia essa pergunta para a criança muito cedo, a gente estava impedindo ela de experimentar
os múltiplos caminhos através dos quais ela podia reconhecer qual deles que melhor conversam com seus potenciais. Quando a gente vira para uma criança, e vocês devem ter passado por isso, né? Quando a gente vira para uma criança e fala: o que você vai ser quando crescer? Se a criança falar assim, ó, eu vou ser bailarina, eu vou ser astronauta, eu vou ser catadora de lixo, eu vou ser motorista de caminhão, sempre vai vir uma outra pergunta em seguida que é: não, fala sério, o que você vai ser quando crescer? Ou então, e que mais? E com isso eu tô querendo dizer que essa pergunta, ao contrário do que a gente pensa, que a gente está encorajando a pessoa a pensar no que ela vai fazer, a gente está, na verdade, já colocando ela dentro de uma caixinha e dizendo para ela que algumas profissões são mais bem aceitas do que outras profissões. Então, a criança ela detecta isso no ar. Ah, tá. Então eu tenho aquilo ali, parece que é mais bonito. E aí ela começa muito cedo a orientar as brincadeiras, as coisas que ela vai fazer, meio que naquela pegada. E isso faz com que ela perca a chance de se reconhecer múltipla e de, portanto, encontrar um caminho que vai realmente realizá-la, que vai realmente dar oportunidade para ela de trazer os potenciais que ela tem para o mundo. Então eu estava muito bem até aqui, até a chegada da pandemia. Aí, gente, quando chega essa bomba, houve uma overdose de atendimentos no meu consultório, mas nessa overdose de escuta clínica dessas pessoas que me procuravam, o que eu comecei a mais ouvir? Que aquele negócio de ficar em casa e de fazer home office e de trabalhar em casa bagunçou mais ainda a questão dos limites na relação com o trabalho. Então, isso que sempre foi, né, da vida adulta, uma questão, ficou pior ainda. E aí veio uma enxurrada de burnouts. Não sei se vocês conhecem aí quantas pessoas já tiveram diagnósticos de burnout, mas isso é uma evidência, tanto que a Organização Mundial de Saúde nos alertou para que, após a pandemia Covid-19, provavelmente nós teríamos uma pandemia na área da saúde mental. E principalmente nessa questão com a relação do trabalho, essa orientação dos nossos limites ficou ainda mais confuso, ficou ainda mais problemático. Com isso tudo, eu voltei nas coisas que eu tinha pesquisado e no meu caminho até aqui, me senti convidada a fazer uma nova costura. E aí eu fui entender que, cara, aquilo que eu achava sobre essa pergunta tinha um adendo adicional. Que era, quando a gente pergunta o que a criança vai ser, a gente está dizendo para ela que ser é igual a fazer. Porque eu vou ser psicóloga, eu vou ser advogada, eu vou ser médica. Eu vou ser ou eu vou trabalhar com medicina, trabalhar com direito, trabalhar com psicologia? Essa perguntinha, ela inconscientemente trazia para a gente uma identificação tóxica com o trabalho. A gente passou a entender que ser era igual a fazer e eu desconheço outras coisas que me identificam como pessoa. O que me identifica é o que eu faço. E aqui nós temos um grande problema, porque aqui começa a nascer o problema do descanso. Observa que na cultura da fazeção, as pessoas não conseguem descansar, porque se eu preciso fazer para ser, se eu preciso fazer para dizer que eu existo, que eu tenho um lugar honroso, que eu mereço a minha existência, eu naturalmente vou querer fazer cada vez mais. E aonde que entra o descanso aqui? Aí, com isso daqui em mãos, eu comecei ali em 2021 a desenvolver jornadas autocriativas online, ajudando as pessoas a se reconectarem consigo, se reconectarem com as outras possibilidades de ser. Depois, em 2022, quando deu uma melhoradinha na pandemia, eu comecei a fazer retiros e imersões presenciais e, mais fortemente, desde 2023, eu tenho adentrado empresas com palestras e com workshops para ajudar as pessoas nessa gestão do descanso, nessa gestão da energia, nessa gestão das emoções e também numa coisinha que se chama segurança psicológica, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, que ter a consciência de que a gente é afetado
pelo ambiente que a gente está, pelas relações que a gente tem, é fundamental para a gente encontrar o nosso equilíbrio emocional. Às vezes você nem está fazendo nada, mas você está se cansando. E às vezes você está fazendo muita coisa e você não está se cansando tanto assim. Porque não é só sobre o que você está fazendo, é sobre onde você está, é sobre com quem você está. E nesse caminho todo, eu tenho aí esses principais clientes, talvez essas principais marcas que já me receberam, seja com palestras, com consultorias, enfim.